Olá, como estão? Estamos aqui para mais uma aula de artes do segundo bimestre agora. Fica aí, em um segundo eu volto. Muito bem, estamos de volta aí. Vamos falar agora mais uma aula do segundo bimestre, né? Na verdade, a primeira aula do segundo bimestre. E vamos falar um pouco hoje sobre os assuntos muito importantes que a gente vai tratar no bimestre aí. Mas antes, nós precisamos lembrar que a gente tem que se prevenir, né? A pandemia continua aí, não tem nenhuma solução agora, continua os riscos ainda são muito grandes, né? Então continuem se preservando e preservando os seus. Hoje nós vamos falar sobre materialidades. Materialidades. Nessa semana, você vai identificar e comparar as transformações estéticas a partir da modernidade. A arte contemporânea é o movimento artístico da atualidade representado por uma série de expressões individualizadas. Ele surge logo depois da arte moderna, que foi a primeira ruptura expressiva com as regras formais propagadas pelos acadêmicos. Dois movimentos compõem ciclos distintos da história da arte. Você já ouviu falar em movimento artístico chamado impressionismo? Impressionante é o que resultou nessa definição. Foi esse movimento que revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Os impressionistas buscavam observar os diversos efeitos de luz solar sobre os objetos ao longo do dia para registrar na tela as variações provocadas nas cores da natureza. Características do impressionismo é o registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos, figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, misturas das tintas diretamente na tela, com pequenas pinceladas e pintura ao ar livre. O nome desse movimento, engraçado, é que surgiu a partir da obra Impressão, Nascer do Sol, de um dos mais importantes, vou colocar na tela para vocês, um dos mais importantes pintores franceses da época, Claude Monet. Essa obra Impressão, Nascer do Sol, essa que está aí na tela para vocês, de Claude Monet, de 1872. Naquele período, essa obra foi muito criticada pelo pintor e escritor Louis Leroy, que a descreveu como uma impressão mal feita ou mal acabada de uma paisagem. O termo impressionismo foi empregado de forma pejorativa, ou seja, esse artista está tentando nos impressionar com essa obra que mais parece um borrão. Posteriormente, o nome passou a ser utilizado por Monet e seus colegas, por perceberem as mudanças que estavam promovendo por meio da arte. Então, gente, olha só, às vezes um simples comentário, por melhor ou pior intencional que ele seja, acaba modificando e dando um novo segmento para uma atividade que está em constante mudança, na verdade. Né? A cada obra se retrata uma função diferente, uma ocasião diferente, e mais dia menos dia, elas acabam influenciando a humanidade, ou até mesmo alguns grupos, pelo menos, e dando novas definições para os trabalhos de arte aí. Né? Então, foi curta a aula, serão curtas mesmo, porque o nosso tempo na internet, aqui no YouTube, é limitado, e quanto mais vocês curtirem e se inscreverem, a gente melhora nosso tempo aí. Eu vou ficando por aqui, aí estão os meus contatos, falem comigo, venham para cá, vamos conversar, enquanto a aula presencial não volte,
a gente vai ficar por aqui. E como minha mãezinha já dizia, menino, você está fazendo arte? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima!